Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Tá entrando um solzinho aqui hoje. Bom dia, meninas. Bora rezar. Hoje já estamos... Estão ouvindo bem, Fê? Sim, Josi. Então vamos rezar, né? Não vamos perder mais tempo. Quase derrubei tudo. Não vamos mais perder tempo, né? Vamos rezar, trazer aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Anotar as coisinhas que Deus tem falado com a gente. Vocês têm anotado? Nossa, eu tô toda meio descabelada hoje, misericórdia. Vocês têm anotado as coisinhas que Deus tem falado com a gente? É importante que a gente anote, né, gurias? Aquilo que tem sido, assim, de maneira pessoal, uma palavra de Deus para nós. Vamos rezar, então, clamando que hoje o Senhor fale conosco novamente, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas, obrigada, Senhor, pelo dom da nossa vida, pelo chamado à vida, Senhor, pelo chamado à nossa vocação, tudo que Tu tens nos revelado, falado conosco, Senhor, obrigada, nos posicionando, nos ensinando, Senhor, nos tirando do escuro, Senhor, nos tirando desse lugar de estar perdida, de não saber o que fazer, Senhor. Nós queremos clamar nessa manhã, Jesus, que o Teu preciosíssimo sangue nos lave agora, Senhor, cubra a nossa mente. Vai quebrando, Senhor, com Teu sangue todas as estruturas de pecado, Senhor, na nossa mente, toda estrutura de raciocínio, Senhor, de dureza, Tua palavra, Senhor, de dureza, de revolta, de desobediência, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue vai destruindo tudo isso já na nossa mente, no nosso coração, todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, pedimos, lava-nos com Teu sangue, Senhor, lava com Teu sangue o nosso marido, lava com Teu sangue os nossos filhos, a nossa casa, Senhor, ambientes de trabalho, meio de transportes que vamos utilizar no dia de hoje, as estradas e ruas que vamos andar, Senhor. Pedimos que o Teu sangue seja para nós livramento de males e de perigos, de doenças, de acidentes. Pedimos toda a proteção do Teu preciosíssimo sangue, Senhor, e a libertação que vem com ele, Senhor, a nossa salvação. Clamamos ao Teu Espírito Santo, que venha nos conduzir, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos conduz. Conduz esse momento de oração, conduz essa live de hoje. Conduz o nosso entendimento. Vem trazer para o nosso coração a obediência, o desejo de obedecer, faz do nosso coração, Senhor, Espírito Santo, terra boa, semente da palavra. Vem, Espírito Santo, conduzir o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas ações no dia de hoje. Vem, Espírito Santo, conduzir as nossas decisões no dia de hoje, aquilo que nós estamos mais perdidas, as situações que nós precisamos corrigir, nós não sabemos por onde começar, de que maneira fazer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e conduz as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisão, a ordem correta das coisas, a prioridade das coisas para nós dentro da nossa casa, a prioridade nas decisões, a prioridade na organização dos nossos dias. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, reordena tudo dentro da nossa mente, do nosso coração, reordena as nossas paixões. Reordena-nos, Espírito Santo, nós pedimos essa graça de nós compreendermos a ordem correta das coisas, das prioridades, daquilo que é prioridade, segundo o coração de Deus para nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Retira de nós toda essa ingenuidade nas decisões, no aproximar-se das pessoas.
que nós sejamos levianas nas decisões que vamos tomar. Nos traz maturidade, Espírito Santo, que a gente consiga enxergar com maturidade, com sabedoria e prudência as decisões que nós precisamos tomar, a forma de conduzir as coisas. Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e nos traz sabedoria. Vem Espírito Santo, nos traz visão daquilo que nós precisamos fazer. Vem Espírito Santo nos trazer conselho. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Conduz as nossas decisões. Vem Espírito Santo, nos traz essa graça de estar dentro da realidade, de tomar as decisões conforme a realidade e a maturidade. Vem Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Ordena o nosso pensamento, coloque em ordem o nosso pensamento, as nossas emoções, que as nossas decisões, que os nossos passos sejam guiados por Ti, Espírito Santo, e não pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios desejos. Vem Espírito Santo. Meninas, eu sinto assim que às vezes a gente vai sendo conduzida por Deus e na oração, e nesses dias a gente vai vendo assim várias coisas que a gente precisa mudar, coisas que a gente precisa reordenar, né? Colocar no lugar certo. E a gente precisa pedir para Deus sabedoria, né? Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, tem uma oração que está em Sabedoria 9, que é a oração de Salomão para obter a sabedoria. Essa oração eu aprendi a rezar ainda menina, minha mãe me ensinou a rezar, né, na palavra de Deus. E é uma oração de quando Salomão, ainda bem jovenzinho, né, é escolhido para ser rei. E ele sabe que ele sozinho não vai dar conta, né? Ele sabe que por ele mesmo ele não vai dar conta de agradar a Deus, né? Ele fala porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. É Sabedoria 9. Eu li agora o versículo 6. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe faltar a sabedoria que vem de vós. No versículo 10 ele fala assim sobre a sabedoria: fazei-a, pois, descer de vosso santo céu, e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos, e para que eu saiba o que vos agrada. Olha que lindo isso, né? Ele tá aqui, esse menino jovem, né? Ele podia pedir qualquer coisa para Deus. Ele podia pedir riqueza, vitória contra os seus inimigos, né? Paz no seu território, mas o que ele pede é: Deus, me dá sabedoria para ser rei, me dá sabedoria para decidir, porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, vai ser nada se faltar a sabedoria que vem de ti, né? No versículo 14 ele diz: tímidos são os pensamentos dos mortais e incertas as nossas concepções, porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Olha só o que fala o versículo 16. Mal podemos compreender o que está sobre a terra, dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções? Se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe enviais o vosso Espírito Santo? Olha só, tímidos são os nossos pensamentos, muito incertas as nossas concepções. Salomão fala uma coisa que é muito verdade, gurias. Mal a gente compreende o que está sobre a terra, a gente não tem compreensão das coisas. Aqui diz: dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quantas vezes a gente perde as coisas que a gente mesmo guardou dentro de casa? Não é assim? Então quem, né, pode descobrir o que se passa no céu? Quem pode saber o que é a vontade de Deus se Deus não nos der a sabedoria? E se do mais alto dos céus ele não nos enviar o Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da sabedoria que vem de Deus, para que a gente saiba ordenar as coisas, para que a gente saiba o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Nesses últimos, hoje a gente está na live 15, né?
nesses últimos 15 dias aí, que a gente tem vindo para oração, que a gente tem conversado, né, partilhado da palavra, olhado para a palavra, a gente está olhando como é que é um comportamento feminino, que agrada o coração de Deus, o que Deus espera de nós. E eu tenho recebido de vocês, né, Jéssica, eu não fazia ideia de tudo isso. Né, eu não sabia disso, eu não sabia dessa postura. Nossa, como eu estava errada assim, como eu podia ser tão ignorante a respeito daquilo outro. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. E faz 15 dias que Deus está falando com a gente só sobre um assunto, só sobre um aspecto, né, da nossa vida. A gente não tem conhecimento das coisas, a gente precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dando sabedoria, ele vai ampliando o nosso entendimento, ele vai nos dando visão a respeito das coisas. E se nesses 15 dias agora, né, a gente, com certeza a gente já vem, né, de uma caminhada, a gente já tá olhando para nossa vida, a gente já vê coisas que precisam ser mudadas, às vezes alteradas, né, os nossos comportamentos que precisam de mudança. Agora, como nós vamos mudar, como nós vamos conduzir mudanças, como nós vamos reordenar as coisas. Às vezes a gente precisa reordenar as nossas próprias paixões, né? A gente precisa reordenar os nossos próprios pensamentos, reordenar as prioridades, né, nossas, da nossa casa, da nossa família, da nossa rotina, né? Empreender mudanças, às vezes, dentro da rotina, dentro daquilo que são as prioridades e os valores do nosso lar. Às vezes as coisas estavam de uma maneira, daí a gente tem que agora mudar para outra. Como se faz as mudanças? Como que a gente muda? Né? Como que a gente reordena? Como eu vou saber o que é melhor? Porque assim, gurias, às vezes a gente se empolga, né? A gente quer fazer tudo de uma vez. E aí a gente vai lá e monta um plano de ação colocando milhares de coisas para serem feitas, né? Mudando tudo de uma vez, né? Se às vezes tem um temperamentinho assim mais quente como o meu, uma sanguínea, às vezes até uma colérica, né? Também tende a isso, mas se é uma sanguínea empolgada, às vezes pensa assim, vou mudar tudo, vou fazer tudo agora, né? E a gente empreende grandes planos e projetos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou mudar isso, vou mudar aquilo outro, vou fazer tudo de uma vez, né? E não consegue, né? Daí se frustra, aí coloca a culpa em Deus, né? Mas porque se apoiou na própria vontade, nas próprias paixões que já não são ordenadas, né? A gente quer dar conta, a gente quer fazer, a gente acha que a gente que dá conta. Ou às vezes é justo o contrário, né? Olha pra tudo e pensa, ai, não tenho o que fazer, não consigo. Já tentei outras vezes, isso aqui não é pra mim, não vou nem mexer nisso daqui, né? Ou a gente começa mexendo nas coisas erradas, né? A gente começa querendo reordenar o exterior, às vezes quando a gente precisa ordenar o interior. Às vezes a gente precisa ordenar o exterior para que venha a nós uma ordem interior. Às vezes é preciso reestruturar a rotina, né? Colocar alguns pontos ali na rotina para trazer ordem para casa de novo, para trazer ordem para o nosso interior. Gente, como a gente vai saber o que é certo e o que é errado se a gente não tem a sabedoria que vem de Deus? Nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. Às vezes eu vejo que tem coisas que a gente precisa fazer e a gente já sabe muito que a gente precisa fazer. E geralmente a gente não quer começar por elas, né? Às vezes o que eu preciso, vou dar um exemplo assim, o que eu preciso para começar a reordenar as minhas paixões é colocar um horário para levantar todos os dias e para ir dormir. Uma coisa simples, né? Eu vou levantar todos os dias no mesmo horário, eu vou dormir todos os dias no mesmo horário, né? A minha casa, a minha família vai dormir todos os dias e levantar todos os dias no mesmo horário. É uma coisa simples, né? Mas que traz muita ordem. Reordena as coisas, reordena a gente mesma, reordena as nossas paixões, a nossa vontade. Coloca uma ordem principal, que é um horário para levantar e para ir dormir. A gente agora coloca isso em prática. A gente já quer começar mudando trocentas outras coisas às vezes. E o que precisa é um ajuste pequeno. A partir daquele pequeno ajuste, as outras coisas vão se reajustando. E a gente já sabe que tem que fazer aquilo, mas a gente tenta fazer todas as outras coisas primeiro, ao invés de fazer aquilo. Você tá me entendendo? Vocês estão me entendendo, gurias? A gente precisa saber como implementar as mudanças que Deus está nos colocando, né? Tem coisas que são simples,
né? Tem coisas que são simples, como isso, ou como começar a ser um pouco mais doce, fechar um pouco a boca, né? Parar de fazer comentário de tudo. É simples, mas é super difícil, né? Mas a gente pode, isso tá ao alcance da nossa mão e fechar. Voltou. Agora, algumas mulheres às vezes estão num desequilíbrio gigantesco, né? Emocional, né? Não estão conseguindo às vezes nem raciocinar direito, nem pensar direito, porque tem outras coisas até no corpo que precisam ser ordenadas, reordenadas. Às vezes falta uma atividade física, às vezes é um desequilíbrio emocional, hormonal. Você não vai no médico há um tempão, às vezes precisa tomar uma suplementaçãozinha para dar uma clareada e organizada nas coisas, né? Precisa fazer uma atividade física, precisa comer melhor, diminuir um pouquinho o açúcar, diminuir um pouquinho o carboidrato. Isso aí ajuda um horror a gente não ser tão estressada e tão irritada, né? Vai ordenando as coisas. Ajuda a gente não ter uma TPM tão violenta, né? Onde a gente perde o controle. Ter um pouquinho de previsibilidade na nossa rotina, ordenar a rotina, traz pra gente, às vezes que é um pouquinho mais desordenada, um certo controle das coisas, para que as coisas não saiam do controle, para que a gente não chegue no fim do dia louca, alucinada, né? Ter algumas ordens, algumas coisas que a gente nunca vai tirar da nossa rotina nos ajuda muito a não ser uma desequilibrada, doida, né? Que fica falando um monte de coisa o dia todo, chega no fim do dia, xinga todo mundo, né? E às vezes é só algum pequeno ajuste, a gente tá pensando assim, nossa, eu tenho que botar na minha rotina que eu tenho que rezar 5 rosários, né? Durante a semana eu tenho que rezar todo dia rosário, eu tenho que jejuar 3 vezes na semana, eu tenho que adorar tantas vezes, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que fazer tanta outra coisa. A gente joga um monte de coisa, às vezes, no espiritual, que era só que o que precisava era a gente começar a reordenar pequenas coisas na nossa rotina e na nossa vida cotidiana. A gente precisa de sabedoria para saber como e de que maneira a gente vai implementar as mudanças que Deus está nos mostrando, né? Claro, né, gurias, a gente precisa, sim, né, do nosso tempo de oração de qualidade, né? E até isso a gente precisa ter sabedoria, né? Não adianta eu jogar lá, eu nunca tive uma vida de oração e agora eu vou jogar na minha organização aqui da minha semana cotidiana, que eu vou rezar 1 hora por dia, todos os dias da semana. Dificílimo você conseguir cumprir um propósito desses, né? Talvez você seja uma mulher muito organizada e você vai dar conta, beleza. Para a maioria das mulheres, né? A maioria de nós mortais, a gente não consegue, a gente começa com pequenos passos, né? Pequenos propósitos. Para isso a gente precisa de sabedoria, né? Para implementar as mudanças que Deus está pedindo no nosso comportamento, e algumas mudanças passam pela reordenação de várias outras coisas na nossa vida, né? Reordenar várias outras coisinhas. Às vezes a gente não reza com qualidade, né? Porque tá faltando dormir melhor. A gente não consegue ter qualidade na comunicação com os filhos porque a gente não tá dormindo bem, porque a gente não tá dormindo o suficiente. A gente tá irritada com todo mundo e a gente nem sabe, né? Porque às vezes é o nosso corpo que tá inflamado, né? Porque a gente tá comendo um monte de porcaria. Gurias, eu tô falando coisa difícil? Eu tô falando coisa simples. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Às vezes a gente quer jogar lá pra cima as coisas, quando a gente precisa reordenar coisas muito simples. E aí às vezes a gente é muito ingênua quando a gente vai querer fazer as coisas, sabe? Primeiro, por vezes que a gente pensa que pode mudar tudo segundo a nossa cabeça, começando com coisas grandes, né? Outras vezes a gente é muito covarde, né? A gente olha pra nossa vida e pensa, não consigo, não dou conta. Não vou dar conta de fazer essas coisas, não vou conseguir implementar isso aqui que Deus me pediu. Acho que isso aqui não é pra mim, pode ser para as outras, sabe? O demônio, ele é muito astuto, né? E lembra que desde o primeiro dia, né, eu falei pra vocês, se a gente pegar a parábola do semeador, a gente vai ver tudo que impede, né? Como é difícil a semente cair numa terra boa, né? Vão vir os espinhos, os cuidados com o mundo que vão sufocar, né? Vai vir o passarinho que vai lá e vai comer a semente. O diabo, ele sempre vai estar numa tentativa, né, de roubar a palavra de Deus, de roubar aquela revelação que Deus trouxe para nós.
Então, se Deus está nos trazendo, né, há 15 dias revelações claras sobre o nosso comportamento, a gente não pode deixar que agora, né, na metade do caminho que a gente está chegando aqui, o diabo roube, porque a gente não sabe como implementar as coisas, porque a gente não está planejando colocar isso em prática. Eu preciso começar a planejar como eu vou mudar. Já tem coisas que eu já mudei? Sim, tem coisas que eu já mudei. Agora tem coisas que eu preciso começar a organizar, né? Eu tenho visto, por exemplo, que eu preciso levar uma vida cristã, que eu sou sentinela da minha casa e que eu preciso proteger a minha família. Ora, o que eu tenho deixado passar, o que eu não fui sentinela, né? Eu sempre vou tocar nesse assunto porque isso é uma coisa cotidiana para quem é mãe, né? O que os meus filhos assistem, quanto tempo meus filhos passam na internet, eles têm supervisão, eles não têm supervisão, qual é o conteúdo que eles estão consumindo, qual é o tempo que eles ficam ali, né? Eu vou começar a olhar isso e eu vou implementar mudanças, né? A gente precisa planejar essas mudanças. Desde a forma como a gente fala, gurias, até as coisas ao nosso redor, olhar pra gente, se conhecer, ver como é que a gente funciona, né? Mas a gente precisa botar em prática e não pode deixar que o diabo roube isso dizendo, você não consegue, você não dá conta, já tentou outras vezes e não vai conseguir. Às vezes a gente já tentou outras vezes e não conseguiu porque a gente era imaturo, porque a gente não pensou direito, porque a gente não planejou direito e não pediu a sabedoria do Senhor, né? Eu preciso olhar para tudo isso que Deus tem me falado e pedir a sabedoria dele para começar a mudar, né? Aqui, né, a irmã colocou aqui o que a gente assiste. Lembra que eu falei, né, sobre as tentações, né? Sobre as coisas que mexem com a nossa imaginação, né? E que vão sim ser numa portinha ali, que às vezes não é uma portinha, né? É uma porta escancarada para impureza, né? Para a nossa imaginação pensar coisa que não deve, né? Daqui a pouco entrar pensamentos aí de adultério, de traição, né? Imaginando coisas, né? Como que eu vou mudar isso? Preciso implementar mudanças, né? Isso é muito simples, né? Eu vou lá e não vou mais assistir tal coisa, né? Tem coisas que são simples, tem outras que precisam de planejamento, de sabedoria para a gente reordenar. E por que eu tô falando isso? Primeiro, porque eu sinto que o Espírito Santo nos conduz a isso. E depois, assim, ó, gurias, quando eu coloquei a caixinha lá em fevereiro ou janeiro, nem sei quando que eu coloquei a caixinha sobre os assuntos que vocês queriam que falasse, que a gente rezasse, várias caixinhas, várias respostas falavam sobre isso. Como que eu organizo a minha vida? Como que eu organizo minha vida de oração, a minha rotina de oração, como ter constância, né? E essa constância, ela passa por isso que eu tô falando, né? Por saber organizar e ordenar a própria vida, as prioridades, as paixões, e sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer isso de forma eficaz, de forma eficiente. Nós precisamos da sabedoria que vem do céu. Então, vou te deixar uma dica. Reza Sabedoria 9. São 16, eu acho, 18 versículos. É uma oração. Você vai rezar essa oração, né? Todo dia a gente reza um pouquinho dessa oração. Reza essa oração, coloca na tua rotina de oração, né? Senhor, me dá a sabedoria que vem do alto céu. Senhor, me ensina, né, a conduzir como sentinela, como profissional, como mãe, como esposa, né? Se você não é mãe, não é esposa, naquilo que você faz como profissional, como estudante, como filha. Me ajuda, Senhor, a ordenar e reordenar a minha vida. Colocar as coisas na ordem de prioridade correta, me dá a visão de qual é a prioridade correta, Senhor. Lembra que eu falei aqui, uma coisa que foi uma descoberta para muitas mulheres é que a gente não se ama primeiro, né? A gente ama a Deus e a gente ama o outro. A gente serve, né? Não é o amor próprio acima de tudo. Então, olha só, isso é algo que a gente precisa reordenar e que se a gente reordenar direitinho, gurias, muda um monte de coisa na nossa vida, né? E isso é bem importante. A gente precisa de sabedoria para saber como reordenar isso, porque se isso era uma verdade estabelecida na nossa mente, no nosso coração, muitos comportamentos vão mudar a partir da mudança dessa mentalidade, né? De que eu não venho primeiro. Se eu vou me tirar do centro de todas as decisões, de todas as coisas, muita coisa vai mudar. Eu preciso do Espírito Santo para saber como implementar essas mudanças. Então, Sabedoria 9,
fica de dica pra gente rezar aí por um tempo, diariamente. Eu rezo essa oração, falei pra vocês, desde muito novinha, eu nem sei que idade eu tinha, não sei, quando a mãe me ensinou isso aqui. Graças a Deus, bem cedo, né? Então essa oração me acompanha aí, porque a gente já tem uma idadezinha, né, gurias? Então a gente já fala há décadas, já estamos nessa fase. Beleza? Vamos voltar então pra Esther. Ontem veio na caixinha, né, uma pergunta, né, que era sobre qual é o limite, né, vendo no comportamento de Esther, essa condução que ela fazia, né, que ela levava o marido dela a ter pra vontade de Deus ali. Essa irmã perguntou, o que é manipulação? Onde termina essa condução e essa influência, né, da mulher sobre o marido, ali no caso, né? E onde entra a manipulação. Eu vou falar aqui bem aplicado à relação matrimonial na maioria das vezes. As lives têm sido muito conduzidas para isso, né? Mas isso se aplica a qualquer comportamento feminino de influência ou manipulação, tá? Então, a gente vai pegar uma outra rainha do Antigo Testamento para a gente conseguir traçar um paralelo desses comportamentos, né? Da diferença de conduzir, de influenciar a um comportamento e de manipular, né? O marido, tá? A gente já conheceu Esther, tá? Esther, a gente tá lá em Esther 5, né? A gente parou lá em Esther 5, ela tá diante do marido, ela pediu pro marido, convidou o marido para o banquete, o marido e a Amã, né? E a gente vai caminhar agora um pouco mais antes disso, lá em 1 Reis 16, 29. Depois eu vou colocar todos os versículos, porque eu vou caminhar por alguns versículos, eu não vou ficar falando todo o tempo para vocês, tá? Mas em 1 Reis 16, no versículo 29, fala sobre Acabe, rei de Israel, sobre Acabe. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Anri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Anri, fez o mal aos olhos do Senhor e mais ainda que todos os seus predecessores. 31. Como se não lhe bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabá, desposou ainda Jezabel, filha de Etabal, esse cada nome maravilhoso, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. Então, assim, a gente vê aqui, né, na leitura do livro, eu não sei se vocês já leram 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a gente vai ter aqui as histórias dos reis de Israel e de Judá, tá? Que aqui a gente já teve a divisão, né, em 2 reinos. E aqui a gente começa uma narrativa a respeito da vida de Acabe, né, que foi rei em Israel, reinou em Samaria durante 22 anos, diz a palavra, né? E quando a gente vai ler a história desses reis, né, tanto de Israel quanto de Judá, a gente sempre vai ver assim, fez mal aos olhos do Senhor, ou andou nos caminhos do Senhor. Sempre que um rei está lá reinando, que ele tem autoridade, ele conduz o povo para o erro ou para a graça, né? Pelos caminhos do Senhor, ou ele faz mal e ainda arrasta o povo para a idolatria. Quando a gente começa a ver aqui, começa já esse pedacinho, essa apresentação, geralmente tem ali esse resumo de como foi a vida desse rei, depois vem algumas histórias sobre a vida desse rei. Sobre Acabe, a gente vê nesse resumo inicial o que é o principal sobre a vida dele, quem ele foi e se ele errou, acertou a mão, né? E a gente já vê de cara que ele foi um péssimo rei. E aqui nesse resumo a gente já tem um dos motivos, né? Um dos principais motivos. Como se não lhe bastasse andar nos pecados de Jeroboão, o rei que veio antes, pecados de idolatria. Aqui diz assim, desposou ainda Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E aí, na mesma frase, diz assim, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Gente,
Deus tinha orientado, né, os filhos de Israel que não casassem com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres, né, poderia levá-los ao pecado de idolatria, né? Tem um outro texto que vem bem antes disso, né, que é lá em, acho que ainda é segunda, não vou me lembrar agora onde é que tá, Josué, início de Josué, acho que é início de Josué ou finalzinho de Samuel, enfim, lá fala sobre Balaão, né, Balaão, que é um vidente, né, que vai amaldiçoar, que um rei inimigo chama, né, para amaldiçoar o povo de Deus. E o povo de Deus está avançando, está entrando na terra, ele está conquistando as terras, e aí o rei vê, né, que o povo de Israel está vindo e tem medo e chama Balaão. E diz, olha, Balaão, vai lá e amaldiçoa os filhos de Israel, né, lança uma praga sobre eles. E Balaão vai tentar lançar a praga e ele não consegue, por 3 vezes ele tenta e ele não consegue, porque Deus abençoa Israel. Quando ele abre a boca para proferir maldição, Deus muda a maldição em bênção, porque o povo está na graça. E aí Balaão diz assim para esse rei, olha, nós não vamos conseguir amaldiçoar esse povo, mas eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte, manda as mulheres do teu povo, manda as mulheres mais bonitas do teu povo, manda lá pro acampamento de Israel. Manda elas levar presentes, manda elas seduzirem os homens de Israel. Porque se os homens de Israel se deitarem com as mulheres do teu povo, né? Eles vão pecar, eles vão desobedecer a Deus e eles vão idolatrar os deuses do teu povo. E aí eles vão ficar como? Frágeis, suscetíveis à maldição. E aí tu vai derrotar eles. Olha que plano bem feito. Olha que plano bem feito. E a gente já vê aqui, e ao longo de toda a história do povo de Deus, como isso era muito eficiente. Né? Toda vez que entrava esse pecado aí, né, geralmente as mulheres de outros povos levavam os israelitas a adorar os deuses estrangeiros, a levar para o pecado. Gente, levar para o pecado é bem mais fácil que levar para a graça. Já viu disso? Pois é. E a gente tem no resumo dessa vida do rei Acabe, que um dos principais erros dele foi ter casado com Jezabel. E que casar com Jezabel levou este rei, que era um rei israelita, que era um homem do povo eleito, a se curvar diante de Baal, a erigir, né? Aqui diz, Acabe fez também a Aserá, né? É um outro tipo de ídolo, irritando a Deus. Gente, o principal mandamento, o que Deus sempre deixou muito claro para o povo dele, era não cair no pecado da idolatria. Esse é o primeiro mandamento. Amará a Deus acima de todas as outras coisas, não vai erigir altar, não vai adorar nenhum outro Deus falso. Deus sempre condenou este pecado. E estes homens, né, acabam sendo levados para o pecado da idolatria e fragilizando assim todo o povo, né? Muitas vezes conduzidos por suas mulheres idólatras, né? Mas tá ok, a gente ainda não tá vendo aqui manipulação ou influência, né? A gente vê influência, a gente já vê influência total, né? No comportamento do marido, né? Ela entra trazendo os seus deuses, a sua forma de pensar, a sua cultura, né? E estabelece. Ele não tem, né? Esse rei, né? Acabe, não tem pulso, não tem decisão contra essa mulher, contra essa esposa, Jezabel, de dizer aqui em Israel não. Porque ele já começa no erro, ele já começa casando com ela que não era aquilo que Deus orientava. Bom, a gente vai caminhando na história de Acabe e a gente vai vendo o quanto Jezabel reinava sobre o marido e dominava o comportamento do marido. Porque olha só, olha o tamanho do erro que Acabe foi. Jezabel, lá no capítulo 18, no versículo 4, diz pra gente que Jezabel massacrou os profetas do Senhor. Imagina só. Naquele tempo, com certeza, né? O profeta é chamado a falar a verdade, né? E os profetas estavam ali falando. Gente, entrou um sol aqui que eu não vou conseguir tapar. Vocês vão me olhar com essa luz aí doida entrando aqui, alucinada. O que acontece?
os profetas denunciavam o erro. Viam o que Acabe estava fazendo de errado, viam que Acabe estava lutando contra o próprio Deus, erigindo altares a Baal, a Aserá, e denunciavam esse erro. E Acabe permite que Jezabel e massacre os profetas do Senhor. Olha o terror e o tamanho do erro de matar os profetas do Senhor. Aqui eles conseguem esconder, Abdias esconde 100 profetas. Ele consegue salvar 100 profetas, o restante dos profetas são todos assassinados. E ela traz para cultuar ali os profetas de Baal, para prestar culto. O marido dela erigiu um templo. Eles colocaram lá Baal para ser adorado. A palavra de Deus diz assim: quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor. Onde que estava Acabe para impedir? Acabe não fez nada. O marido aqui não tinha mando. E depois, é aqui que entra aquela história de Elias. Vocês lembram de Elias? Que Elias diz que não vai chover sobre a terra, fica 3 anos sem chover. Elias está escondido, né? Se esconde por quê? Se esconde da ira de Acabe e de Jezabel. Aí Elias diz, vai chover. E Elias volta e manda chamar os profetas de Baal. E eles fazem aquele sacrifício, lembra? Vocês lembram dessa história? Tá lá todos os profetas, né? Centenas de profetas de Baal. E eles vão fazer um sacrifício. Elias diz, pede para Baal mandar fogo do céu e queimar o sacrifício de vocês. E eles passam o dia todo pedindo. Não tem Baal, não existe Baal. Baal não manda fogo do céu. E aí Elias diz, bom, agora chegou a minha vez, eu vou pedir para o Senhor mandar fogo do céu, né? E quando Elias pede, desce fogo do céu, né? E consome o sacrifício e prova ali, né, a existência do Senhor. E aí Elias manda matar todos os profetas de Baal. E eles matam todos os profetas de Baal. E aí no versículo 1 do capítulo 19 diz assim, quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor se amanhã, essa mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Olha só, o rei chega em casa e ele vai prestar contas a Jezabel. Ele vai contar para a mulher dele, olha o que Elias fez. Eu vou tentar mudar aqui, Elias, a posição. Aí, melhorou, né? Acho que melhorou bastante agora. Ele vai prestar contas para a mulher. Cara, ele não tem mais autoridade de rei. Quem tá mandando ali é Jezabel. E a gente vê isso, tá? Que mais do que apenas influenciar, ela toma um mando e manipula esse marido no capítulo 21, que conta uma história muito triste, tá? Por quê? Acabe que é uma terra. Ele olha para um lugar, ele quer aquela terra, mas aquela terra tem um dono, que é Nabô. Ele quer aquela terra, mas aquela terra tem dono. E ele tenta comprar. E Nabô fala para ele, olha, é a terra, Deus me livre de vender essa herança dos meus pais, eu não vou vender essa terra, não vou vender ela para ti. Mesmo que fosse o rei, porque era herança dos pais dele. E aí ele volta para casa muito irritado. O versículo 4 diz que ele voltou sombrio e irritado. Porque Nabô recusou ceder-lhe a herança de seus pais. E aí Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe, por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu, falei a Nabô de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha, ou se preferisse trocasse comigo por outra melhor, mas ele respondeu-me, não te cederei minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe, não és tu porventura o rei de Israel? Vamos, come. Não te incomodes, eu te darei a vinha de Nabô de Jezrael. Olha aqui, olha ela tomando a decisão de novo, olha ela manipulando aqui um monte de coisa. E olha aqui, versículo 8. Escreveu ela então uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou aos anciãos e aos notáveis da cidade com cidadãos de Nabô. Ela toma o selo real,
né? Ela escreve uma carta em nome do rei. Ela que toma o mando no lugar do marido e manipula toda uma situação. Muito triste, muito triste. Ela manda fazer um banquete, um jantar, convida Nabô, que é o rei dessa terra, e pede para que eles paguem homens, 2 homens lá sem palavra, 2 homens sem muita consciência, para caluniar Nabô e falar que ele estava idolatrando, que ele estava pecando, aqui ó, aqui, que ele tinha amaldiçoado a Deus e ao rei, e para eles levantarem uma calúnia. E, diante dessa calúnia, houvesse uma revolta e eles matassem e assassinassem Nabô. E assim foi feito. E aquele homem foi assassinado, simplesmente pelo capricho de Acabe e Jezabel. Jezabel vai lá, toma da autoridade do marido, ele é o rei, ele tem o selo real, mas ela vai lá e toma da autoridade do marido, ela escreve a carta em nome do marido, ela sela a carta e ela envia. E depois ela chega pro marido e diz: tá feito, meu amor, vamos lá tomar tua vinha. Pode ir lá tomar tua vinha, já tá aqui. Ele não se opõe a ela de maneira nenhuma. A gente vê todo esse comportamento dele, que ele nunca se opõe a ela. No versículo 25 diz assim: com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Ela colocava a pilha. Olha a seriedade desse versículo, gurias. Não houve ninguém que praticasse tanto o mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. E aí a gente vai entender assim, ó. Ela tem influência sobre o comportamento do marido, Esther também. Mas o que mora e qual é a intenção do coração de uma rainha e de outra? Esther sempre foi fiel a Deus. E ela busca fazer a vontade de Deus. Se a gente vê a oração de Esther, que eu acho que é Esther 14, eu acho que é Esther 12, 14, Esther 14, estava certo. Esther 14, a gente vê ela dizer assim: olha, eu nem queria ser rainha, não queria esse poder. Eu desprezo tudo isso, eu só quero fazer a tua vontade, Deus. A gente vê no coração de Esther uma fidelidade e uma busca da vontade de Deus. Jezabel não. Jezabel é idólatra. Jezabel idolatra ídolos que vão dar alguma coisa para ela. Ela quer o poder, ela quer o mando, ela quer que o marido reine sobre tudo para que ela possa ter o mando. Ela precisa desse marido, né? Para poder ser rainha. A questão é que ela é a centralidade de tudo, é a vontade dela, é o desejo dela. Tanto que ela segue estes ídolos para obter benefícios para ela. Isso é idolatria. Todo o sacrifício que era feito por um ídolo na adoração era para obter algum tipo de benefício daquele ídolo. Não era por amor, não era por relacionamento com Deus, obediência por amor, por compreender, não. É uma troca. Ela era idólatra. Ela se idolatrava a própria vontade, o poder, o mando. Esther não. Esther era fiel a Deus e buscava fazer a vontade de Deus. Ela vai até o marido para orientar o marido porque é a vontade de Deus. Ela procura influenciar o marido porque é a vontade de Deus. Porque Deus manda ela, porque ela busca o que Deus quer, não está procurando a própria vontade, não está procurando o próprio desejo. Ela nem teria chegado lá se não fosse a vontade de Deus. Esther conduz o marido pagão à revelação. Faz com que esse marido, que não conhecia o Senhor, beneficie o povo do Senhor. Seja bênção para o povo do Senhor. Que ele vá lá, revogue aquela sentença e que o povo, a partir daquilo, passe a ser um povo que todos os outros olhem com outros olhos. A gente vai ver mais pra frente como o povo foi beneficiado pelo marido de Esther, pelo rei Assuero, pela decisão dele de salvar o povo.
pouquinho mais pra frente. Jezabel leva o marido a cometer pecados gravíssimos pela própria vontade dela, pelo próprio desejo dela. Ela manipula as situações todas conforme o que ela quer. Voltou. Esther ora, jejua e tem toda uma postura condizente com uma mulher que faz a vontade de Deus para entrar no relacionamento, para se relacionar com o marido de uma forma que o marido use de sua autoridade para tomar uma decisão. Jezabel não. Jezabel nem pede licença. Ela toma da autoridade do marido, ela toma da autoridade do anel, do selo real, ela toma da autoridade do título do marido, porque ela faz em nome do rei, conforme o capricho e a vontade dela. Ela usurpa do marido para fazer aquilo que ela quer, para ceder a caprichos deles, para a vontade deles, porque eles se idolatram. E o marido dela era israelita, mas ela, como pagã, ela consegue conduzir. A gente tem duas mulheres aqui, né? Uma mulher fiel a Deus, que conduz o marido pagão a tomar decisões por Deus, e a gente tem uma mulher pagã, que o marido era israelita, o marido era do povo de Deus, e ela consegue levar o marido para o erro, manipulando situações, fazendo aquilo que está no coração dela, influenciando ele para o mal. A palavra de Deus deixa claro que não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Gente, que tipo de mulher a gente é? Ele é amaldiçoado. Em seguida, por causa dessa situação com Nabô, toda a descendência deles e quem vem depois é amaldiçoado. Eles são condenados a uma morte muito terrível. Jezabel é condenada a uma morte muito terrível. O futuro deles, a herança deles, né, dos descendentes deles é maldição. Terrível. Por toda a condução desse coração idólatra de Jezabel, que levou o marido a cometer todos esses erros. Assassinatos terríveis, idolatria, autoidolatria. E a gente tem Esther, que conduz o marido à vontade de Deus, porque ela busca a vontade de Deus e não a sua. Gurias, o segredo está na intenção do nosso coração. Quando nós queremos levar o nosso marido a uma revelação, é porque essa revelação vem de Deus, é porque isso é uma vontade nossa. A gente entende, a gente compreende qual é a vontade de Deus para a vida do nosso marido? Gente, a gente não tem essa compreensão. A gente tem pequenas compreensões, a gente consegue entender. Deus quer a salvação do meu marido, da minha casa, da minha família. O como essa salvação se dará, a gente não tem controle, gurias. A gente não pode ir tentando manipular as coisas conforme o nosso desejo, conforme o que a gente acha que é certo, conforme o que a gente acha que deve ser. Olha para o comportamento de Esther, ela sabia o que era certo e errado e ela nunca fez cena para o marido ou manipulou ele. Ela orou, ela jejuou e ela buscou a vontade de Deus, a ponto de dizer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, não me importa a mim, me importa a vontade do Senhor. A gente não quer morrer para as pequenas coisas, para perder as nossas vontadezinhas. A gente nunca está disposta a morrer, a gente não está disposta nem a ceder pequenas coisas. A gente quer ter razão, a gente quer ter um mando. Vocês querem ver me meter numa encrenca? Eu vou ler um outro versículo, tá? Mas esse aqui é para se meter em encrenca. Deixa eu ver. Cadê? O versículo da encrenca. Aqui, ó. Eclesiástico 25, 30. Se a mulher tiver um mando, ela se erguerá contra o marido. Se a mulher tiver o mando, ela se erguerá contra o marido. Que versículo machista, Jéssica! Minhas amadas, a gente adora mandar. A verdade é essa. A gente quer fazer a nossa vontade sempre. A gente quer que seja do nosso jeito. E é aí que entra a manipulação.
e uma influência má sobre o marido. É quando a gente acha que porque a gente está rezando, porque a gente vai na igreja, porque a gente se confessa, porque a gente jejua, a gente sabe mais das coisas, a gente é melhor e é a nossa vontade que tem que ser feita, porque se eu rezo tudo isso, se eu faço tudo isso, eu sei melhor das coisas do que o meu marido. E gurias, várias vezes a gente não sabe. E graças a Deus que a gente está jejuando e rezando tanto, porque senão a gente ia ser muito pior do que a gente já é. Porque a gente não é muito boa coisa, não. A gente não é. A nossa tendência é sim querer mandar e fazer a nossa vontade e os nossos caprichos. Quando Jezabel toma essa postura de mandar matar Nabô para conseguir aquela terra, quando ela toma essa postura, esse capricho, ela não tá pensando em agradar o marido para o marido não ficar de mau humor. Não, ela quer mostrar para ele assim, ó, é tu que manda. A gente tem que fazer a nossa vontade. Ela é uma mulher com muito mando sobre o marido. Ela domina o marido. E ela arruína o marido com isso. É difícil de ouvir isso, né? É difícil. É difícil a gente não querer mandar, a gente não querer manipular as coisas, porque a gente sempre acha que a gente tem razão. E gurias, em várias coisas a gente vai ter razão, sim. Porque Deus vai nos trazer a revelação. Mas é como a gente conduz as coisas. E o principal começa por a gente saber discernir a intenção do nosso coração. Eu estou fazendo isso, eu estou rezando pelo meu marido, buscando a vontade de Deus e a salvação dele? Ou porque eu vou ser mais feliz, a minha vida vai ser melhor se eu fizer dessa maneira, se o meu marido me obedecer e fizer do jeito que eu acho que é melhor? Muitas vezes o que a gente quer do marido é sim uma obediência à nossa vontade. É sim que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça. E aí a gente reza e a gente não entende por que Deus não muda as situações. Puxa, porque simplesmente não é vontade de Deus fazer aquilo. Ai, por que Deus não muda o meu marido nessa situação aqui? Às vezes em coisas simples, tá, gurias? E é claro que eu não tô falando de um alcoolismo, né? De um vício grave, de uma doença que precisa de uma cura, mas eu tô falando das coisas de comportamento mesmo, de relacionamento. Às vezes esse marido não está mudando porque a gente está querendo a nossa vontade, a gente não está rezando certo. Se eu não me engano, é em São Tiago que diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, pedindo para satisfazer as nossas próprias paixões e vontades. A gente não vai receber se é assim, porque a gente vai receber se a gente pedir aquilo que é da vontade de Deus para nossa salvação. Ora, Jéssica, mas o que eu tô pedindo é a conversão do meu marido. Sim, minha amadinha, mas você tá pedindo para manipular os comportamentos do seu marido para o seu próprio bem ou é para a salvação mesmo dele? Quantas vezes, e ontem eu falei isso, já falei muitas outras vezes, a gente reza pedindo para Deus um tipo de marido, que Deus transforme o meu marido num homem que Deus nunca quis que o nosso marido fosse. Deus criou o nosso marido de um jeito, com potencialidades, com talentos, com um temperamento. Às vezes a gente quer mudar o temperamento do nosso marido. Gente, a gente não vai mudar o temperamento. Várias coisas vão ser ajustadas. Ser curado de uma doença, sair de um vício, mudar um comportamento que traz sim, que está destruindo a nossa família, que está trazendo peso para os relacionamentos. É claro que Deus quer mudar isso. Mas tem que ser mudado do jeito de Deus e não do nosso. Eu preciso abrir mão da minha vontade, do meu jeito que eu penso que as coisas são, para poder receber a vontade de Deus, para ir orar e agir de acordo com isso. Enquanto eu quiser que o meu marido seja de um jeito que Deus não quer que ele seja, eu não vou alcançar na oração. Às vezes a gente faz uma lista de um homem que não foi nenhum homem que a gente casou, gente. A gente escolhe coisa, a gente quer que o nosso marido mude em coisas que ele nunca vai mudar, porque não é vontade de Deus que ele mude naquilo. Pode mudar uma forma de agir, uma forma de falar. Algumas coisas a gente vai lidar pro resto da vida. Porque aquilo ali é para nossa santificação. Aquele tracinho ali, naquele caráter, aquela dificuldadezinha ali, às vezes um jeito de falar, às vezes um traço do temperamento que a gente queria tanto que o marido mudasse. E gurias, pensa só, se os maridos fizessem uma lista de nós, das coisinhas que eles queriam que mudasse na gente. Eita, misericórdia.
Aí dele, se quiser mudar quem a gente é, porque a gente é tão perfeita, né? A gente é tão alecrim dourado, a gente é tão maravilhosa, a gente nem precisa de mudar nada. A gente tá aqui 15 dias vendo Deus nos elogiar no nosso comportamento. Enquanto eu tento... Começa a falar umas coisas assim, de vez em quando trava, né? A gente precisa ter o discernimento de não vestir as calças do marido. E às vezes o nosso lar ele está tão desordenado, ou a educação do nosso marido, a forma do lar onde ele veio já era tão desordenada que o nosso marido nunca entendeu o que é autoridade masculina, o que é autoridade paterna. E a gente ainda manteve sempre o marido aqui, ó, no cabresto, sendo mandado pela gente, fazendo todas as nossas vontades, a gente, ó, tendo mando. E aí, a palavra de Deus diz que a gente vai se levantar contra o marido, a gente se levanta mesmo, porque a gente nunca tá satisfeita. A gente vê que um traço de Jezabel é sempre a insatisfação com tudo que ela já tem, com todo o poder que ela já tem. Eles querem mais, ela quer mais. Quer a savinha, tem dor, não tem problema, manda matar, porque vai ser nossa. O que a gente quer, a gente tem que ter, não importa o jeito. A gente olha para essas duas rainhas e vê duas mulheres que conseguem influenciar o comportamento de seus maridos. Mas uma é guiada pela vontade divina e alcança a salvação, a graça, e nós falamos até hoje dela como um exemplo de mulher, que é Esther. Doçura, bondade, a beleza usada em benefício dos outros. Buscar a vontade de Deus e não a própria. Conduzir o marido, não exigir. E a gente vê Jezabel que já chega metendo o pé na porta. Autoritária, mandona. Me dá cá esse anel, eu vou resolver essa situação. Deixa que eu faço. Gurias, às vezes a gente espera que o nosso marido tome algumas atitudes, que ele se posicione dentro do nosso lar, que ele seja o homem da casa, mas a gente muitas vezes não permite que ele seja. Eu vou ter que encerrar porque a live já foi bastante. A gente pode falar outro dia sobre também o papel do homem, talvez seja importante pra gente porque as coisas estão muito bagunçadas hoje em dia e a gente não entende mais como que essa parceria, não é uma questão do marido mandar na gente também, mas é uma parceria. Agora que existe sobre o marido uma autoridade para a condução do lar, existe, dada por Deus. Se tem um papel feminino que a gente vem aprendendo nesses dias, existe também um papel masculino. Existe um lugar para o homem estar em autoridade dentro do lar. Existe uma condução e, gente, uma unção dada por Deus para a gente ser mulher e para a gente tomar atitudes femininas dentro do nosso lar, se posicionar em oração, dar conta de um monte de coisa. E existe uma unção específica para o homem ser o pai de família, ser profissional. Existe sobre o homem uma autoridade e uma unção que é diferente da autoridade da unção da mulher. E na família a gente vai colocar isso aqui, ó, junto numa parceria e as coisas vão andar, né? Não é um sobre o outro, mas numa parceria de cada um tá no seu devido lugar. O que acontece é que a gente foi entendendo que se o meu marido viver a autoridade dele dentro do lar, ele está me dominando, está pisando em mim. Então isso eu não quero. Isso eu não aceito. A gente não compreende os papéis e acha que a gente é diminuída quando o nosso marido passa a ser sim o chefe da casa e o chefe da família. Isso dói para o nosso ouvido feminista. Isso dói para a nossa cultura patriarcal. Isso dói pra gente, a gente não quer aceitar. Só que é o seguinte, pra gente é muito claro, você pode viver como você quiser viver. Como você quiser. Deus nos fez livres. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas e para lidar com as consequências delas. A desordem estabelecida na sociedade tem muito a ver com a perda de referência desses papéis. De homem e de mulher, de pai e de mãe. Nós perdemos essas referências, a família está perdida. E a gente está muito perdida, a gente não sabe mais para onde vai. Até a referência de masculino, feminino, gênero, tá tudo uma bagunça. E aí a gente que é cristã tá perdida também. Bom, Deus está nos apresentando como uma mulher cristã deve agir. Deus está nos mostrando isso.
Minhas irmãs, qual é a intenção do nosso coração quando nós buscamos a Deus? Fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa? Se nós buscamos a vontade de Deus, nós influenciaremos os nossos maridos e a nossa casa para o bem, para a vontade de Deus. Mas aqui existe uma disposição de sim humilhar o nosso coração, de submeter as nossas vontades, desejos e paixões. Agora, se nós buscamos a nossa própria vontade, se nós vamos por um caminho de idolatria, o caminho de Jezabel, aí nós vamos influenciar e inclusive manipular os nossos maridos para que eles façam a nossa vontade. E a herança aqui é de maldição. A herança aqui não é de salvação e graça, é de maldição e perdição. Então, diante da gente estão os caminhos, né? E é a nossa escolha daquilo que a gente vai cumprir, daquilo que a gente vai seguir, né? A gente já falou de Vaste, hoje a gente fala de Jezabel. A gente tem um pouquinho de cada uma dentro da gente, né? De Esther, de Vaste, de Jezabel. Agora a gente vai se desfazendo disso, né? Daquilo que não serve mais pra gente se tornando Esther. Amém, minhas lindas? Que o Senhor coloque no nosso coração a sabedoria de escolher por Ele, de escolher pelo comportamento de Esther, aquela que influencia para o Senhor, que abre mão da sua vontade, do seu pensamento, da sua manipulação, né? Ela não manipula o marido, ela influencia para o bem, ela não exige do marido. Ela vai mostrando devagarzinho a verdade. A verdade, ela reina. Ela vai mostrando a verdade. Uma mulher manipuladora, ela não mostra a verdade, né? Ela manipula para aquilo que ela quer. Para o erro, para a sombra, para a mentira, geralmente fazendo uma coisinha escondidinha ali ou outra. Ela esconde a verdade do coração, que é a própria vontade. Esther não. Esther faz tudo o que faz para mostrar para o marido a verdade, o que está acontecendo, a realidade, porque ela busca a vontade de Deus. Amém, minhas lindas? Senhor, nós clamamos a tua sabedoria, a força do teu Espírito Santo sobre nós. Derrama sobre nós a unção, a sabedoria do teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que ele venha infundir no nosso íntimo, no nosso pensamento, no nosso coração a sabedoria de escolher, Senhor, qual é o tipo de mulher que a gente quer ser, qual é o tipo de influência, Senhor, que a gente quer exercer dentro do nosso lar, da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Senhor, nós clamamos toda unção e graça. Traz a revelação ao nosso coração de como nós temos nos portado, Senhor, e de qual é a tua vontade, qual é o desejo do teu coração para nós, como nós devemos cumprir a tua vontade, Senhor. Nós te pedimos toda a tua graça também sobre os nossos maridos. Senhor, alcança os nossos maridos agora. Nós te pedimos, Senhor, que a tua vontade se cumpra na vida dos nossos maridos. Liberta-os, Senhor, dos vícios, das doenças, Senhor, dos traumas, das prisões e grilhões do pecado, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem dominado na vida dos nossos maridos, na mente deles, no comportamento deles, nós te pedimos, Senhor Jesus, quebra tudo isso, Senhor. Coloca de novo entre nós, Senhor, entre nós e nossos maridos o entendimento, a parceria, Senhor, uma mesma visão, Jesus, a tua visão, Senhor. Estabelece a tua visão, o teu reino dentro dos nossos matrimônios, dentro das nossas famílias. Nós pedimos, Senhor, em teu nome toda essa graça. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, restaura os nossos matrimônios, restaura, cura, liberta os nossos maridos, os nossos filhos. Restaura, Pai, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria e de São José, nós pedimos a história da nossa família. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, minhas lindas. Deus abençoe. Vamos pensar em tudo isso, né, que o Senhor trouxe pra gente hoje. Vamos pensando, vamos rezando, assistir a live de novo, se for preciso, e pegando tudo aquilo que Deus trouxe pra nós, tá? Vou deixar a caixinha aberta. Tô gostando muito de conversar com vocês, da interação com vocês. Vou deixar a caixinha aberta hoje, durante o final de semana. Vocês vão me mandando as impressões de vocês. Compartilhem a live ou as lives com as amigas, né? E segunda-feira a gente se encontra às 7, tá bom, meninas? Um ótimo